nossas forças, Espírito Santo, você tem liberdade de agir aqui através da minha boca, através dos nossos corações, onde os corações se conectam e todos são iguais, Pai. Obrigada por isso, eu tenho liberdade, Pai. Nós estamos dispostos a ouvir as suas direções, instruções, até mesmo correções, Pai, para o nosso dia. E como está em Provérbios 1, o Senhor fala que se nós estivermos dispostos a ouvir sua repreensão, o Senhor nos dá o seu espírito de sabedoria e revela os seus pensamentos para nós. E é tudo isso que nós precisamos, Pai, revelação do Senhor. É sobre revelação. A grande mudança está na revelação. Obrigada por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, eu vou começar hoje. Tá gravando aqui, depois vocês vão entrando e ouvindo. Eu vou começar uma parte complementando o que eu trouxe semana passada, né? E semana passada eu trouxe ali como que a gente vê Jesus, né? Que uns viam lá Jesus como só o supridor, quando ele multiplicou o pão lá no deserto, outros ficavam com tanto medo quando ele estava andando sobre as águas, achando que era um fantasma. Então, será que os discípulos, né? Eles só conheciam esse Jesus de provisão? Ou como Pedro, que conhecia ele como o Cristo, né? Então, como que a gente vê Jesus? E complementando a mensagem da semana passada, eu quero trazer algo que mexeu muito comigo. E para mim, Deus é homeopático, ele é pedagógico, é como um pai mesmo. E claro que a gente vai avançando nessa revelação, a gente vai se aprofundando mais. E aí eu quero trazer Êxodo 32, complementando mais ou menos a mensagem da semana passada. E Êxodo 32, ele fala de algo que tocou muito meu coração e que eu de verdade eu achei que eu não que estava tudo certo. Tudo certo. Como a Eliana traz, né, as nossas dores ali. E as nossas dores têm muito a ver com a gente, literalmente, tem algo. Tanto que dentro da terapia fala onde está a nossa maior dor, também está nosso maior tesouro. E muitas vezes a gente fica patinando ali na dor e espiritualmente tem algo. E eu quero trazer aqui para nós o bezerro de ouro no Êxodo 32. Mas antes de descrever o que eu quero trazer no Êxodo 32, no capítulo 1 e 2, eu vou voltar um pouquinho no 31. Eu vou voltar um pouquinho aqui no 31, para a gente entender um pouquinho o contexto. Bom dia, Michele. A gente está aqui em Êxodo 31, 32, tá? Estou entrando aqui no Êxodo 31, 18, quando Moisés subiu lá para o monte para pegar as direções para trazer para o povo. Então, eu vou voltar só um pouquinho, só para a gente entender. No 18, quando o Senhor terminou de falar com Moisés, lá no Monte Sinai, deu-lhe duas tábuas. Tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Olha, todas as instruções, todas. Eu orando aqui de manhã, o Espírito Santo me lembrou em Provérbios, eu gosto muito de ler Provérbios todos os dias, e em Provérbios fala: se o Senhor se agradar de nós, ele nos revela os pensamentos dele. Gente, revelar os pensamentos de Deus. Michele, olha que lindo o Senhor revelar os pensamentos dele para nós, revelar o espírito de sabedoria. A gente sabe que a sabedoria é algo que vem de Deus, não é algo que a gente vai na prateleira e compra. Ele nos dá o espírito de sabedoria dele. E o espírito de sabedoria a gente consegue ter discernimento, entendimento. Olha só, e discernimento, entendimento, literalmente, para a gente tomar as nossas decisões. Então, minha oração de manhã, quando eu abri aqui, bom dia, Marli, foi para a gente realmente ter essas revelações vindo do alto. E a revelação é algo que cai a escama dos nossos olhos. Então, antes de complementar, como eu estava falando no começo, a mensagem da semana passada, no Êxodo 32, Marli, você que acompanha Êxodo 32, no 18 está exatamente assim. Quando Moisés estava no Monte Sinai, conversando com Deus, Deus deu duas tábuas de aliança, duas tábuas de aliança, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Então vamos imaginar que aqui tinha todas as instruções que o povo, que o Moisés, como libertador, como líder ali, liderava o povo. Porém, aonde eu quero trazer a mensagem, começar a construir, o povo que estava lá embaixo no deserto, reclamando, né, que tinha acabado de sair do Egito. Muitas vezes a gente está passando pelo deserto, o deserto é só uma passagem para muitas coisas. Gente, eu falo deserto é lugar, não é lugar de pobreza. Tanto que o povo saiu do Egito com muito dinheiro. Mas o deserto é lugar de dependência. O Senhor vai nos limpando de toda a mentalidade do Egito. Toda. Muitas vezes, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. E o deserto está dizendo para nossa vida, a gente tem que dar graça em todos os momentos. O deserto é tempo de dependência. E é aqui que eu quero trazer uma chave para mim, Marli, para mim, quando foi revelador. E quando eu trouxe essa palavra, que para mim foi assim, uau, que foi uma revelação, não bastasse ontem, eu tive uma experiência que eu quero complementar a mensagem de hoje. E semana passada, quando eu dividi,
O Senhor é tão maravilhoso, o Espírito Santo, que ele nos instrui em tudo, que quando eu trouxe para falar essa mensagem hoje, ontem, que antecede hoje, ele me trouxe ainda mais um conhecimento sobre mim. E nessa mesa, como eu falo, né, a mesa, nossa mesa com o Pai, nós todas aqui somos irmãs, os nossos corações se conectam e ele se estabelece, é o alimento que a gente precisa. Eu amo, já trouxe para vocês que eu amo almoçar, jantar, né, comer comidinha com os meus filhos, que a gente começa a discutir essas coisas. E a gente começa, eu como mãe começo a perceber muitas coisas neles. Então, mesa, é isso, eu quero dividir com vocês o que eu dividi com os meus filhos, tantas outras coisas, até como ensinamento, como um alimento, né? Então, descendo aqui em Êxodo 32, Moisés estava lá em cima pegando a tábua com Deus, só que estava demorando. Marca essa palavra aí, Michele. Marca essa palavra aí, Marli. Ouve aí com cuidado essa palavra, Eliana. Estava demorando na cabeça do povo que estava lá embaixo no deserto. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Moisés estava demorando. Então eles começaram a ficar o quê? Desanimados, impacientes. Vamos trazer essa palavra? Eu falo que a paciência ele é um gominho do fruto do Espírito. Quantas vezes a gente é impaciente? Ai, Deus está demorando. Meu varão está demorando, o dinheiro está demorando, as coisas para acontecer está demorando. Está demorando. Olha só. Então o povo se reuniu ao redor do Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses, letra minúscula, que nos conduzam, pois esse Moisés aí, esse abelhudo que nos tirou lá do Egito, quase isso, né? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu, ele está demorando. Respondeu Arão. O foco aqui nesse primeiro, tá? Mas respondeu Arão: Tire os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram seus brincos, todas, né? Tiraram seus brincos de ouro e levaram Arão. Ele o recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, o Israel que tiraram vocês do Egito. Jesus! Jesus! O que acontece aqui? Eu vou destrinchar um pouquinho. Moisés estava demorando. Como estava demorando, ele virou para Arão. Às vezes a gente vira para Arão e fala: Arão, faz aí um bezerro de ouro, que aquele Moisés está demorando demais. A gente precisa de um Deus para adorar. Moisés, aí Arão ainda foi lá e pegou todo, ó, não faltava ouro, né? Pegou todo o ouro e fez lá um bezerro de ouro, literalmente. O que eu quero trazer aqui? Começou a ficar impaciente. Quantas vezes a gente está achando que está demorando, a gente fica impaciente. Aí essa impaciência começou já o quê? Perdeu a empolgação. Acharam que ia demorar 2, 3 dias e estava demorando 40 dias. 40. Não bastasse essa insatisfação, começou a vir o quê por trás da insatisfação? A murmuração. Esse Moisés que me tirou de lá, ó, começa a murmurar. Essa demora, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, o que está acontecendo? Ó, reclamando, murmurando. E se tem um lugar que a gente perde a nossa bênção, é na murmuração, porque é a reclamação. A gente põe em dúvida aqui. E por que que Deus demorou, gente? Aqui que veio a revelação. Por que que demorou? Por que que demora? Porque para Deus pode ser assim, ó. Em um segundo, por que que você quer estar demorando, Michele? O que eu quero está demorando aos meus olhos. Toda demora tem um porquê. Um bebê não nasce 9 meses à toa. Podia ter, né? O papai e a mamãe concebeu ali, o bebê podia nascer. Tempo de demora é um tempo de preparo. Todos os dias eu falo assim, olha, tô mais pronta hoje, mais pronta hoje. E ali, conforme foi demorando esses 40 dias, que na cabeça deles eles Moisés ia demorar um dia, dois, veio o que? A murmuração. E o que que tinha por trás da murmuração? Um ídolo, uma idolatria, o bezerro de ouro. Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai nos limpando. Além de tudo, que ele é um pai, ele é cuidadoso. Se ele vem com aquelas tábuas antes, o povo não punha para fora essa adoração ao bezerro de ouro. Olha que forte isso. Por exemplo, eu estou com uma demora, por exemplo, eu quero me casar. Vocês sabem que eu oro muito pro meu varão, estou conversando com a Michelle. É melhor ser dois do que ser um. Por que que está demorando? No fundo, o Senhor me revelou algo, gente. Ontem, inclusive, ontem, orando, ao meio-dia. E o Senhor, eu comecei a falar, Senhor,
Começando a orar, né? O meu momento de conversa com Deus, o meu encontro com Ele. E Ele me revelou que, no fundo, o marido seria meu protetor e meu provedor. Por que que tá demorando tanto o meu marido? Eu vou trazer para mim, para o meu contexto. A minha maior dor, como eu disse para Eliana, a nossa maior dor tem a ver com a gente. Vamos imaginar. Por que que eu quero tanto casar? Para ter meu protetor e meu provedor. E eu passo meus desafios aqui, gente, financeiros. Eu sou uma mãe, não digo que sou solo porque meus filhos têm pai, mas eu tenho muitos desafios financeiros. Eu assumi essa responsabilidade quando eu decidi me divorciar. Então eu tive que ser adulta de ficar neste lugar. E eu falo que eu sou empreendedora, acordo todo dia desempregada, não, mas eu tenho meu Deus, que é o meu sócio, que dá todas as direções. Mas ainda falo, Deus, como eu faço para honrar aqui meus compromissos? Se eu tivesse um marido, olha aqui, ó, começando a demorar. Se eu tivesse um marido, na minha concepção, eu teria casa e comida, porque hoje todo o dinheiro que entra, prioridade, eu dízimo, mercado o aluguel. Eu preciso honrar. E tem as outras coisas. E ali eu comecei, se eu tivesse o marido, eu não precisaria me preocupar com a moradia e com a comida. O dinheiro que entrasse, eu ia honrar os meus outros compromissos, a escola dos meus filhos, outros compromissos. A mulher vem como ajudadora. E aí o Senhor Espírito Santo me levou, Eliana, para mim foi uma revelação, porque eu já conversei muito com a Eliana sobre isso. Me trouxe uma revelação de quem era o meu pai. O meu pai não era o meu pai, eu não tenho problema com o pai. Meu pai é maravilhoso, né, Michelle? Nossa, meu pai é maravilhoso, gente. Eu não tenho problema com o pai. O problema é que eu olhava como o marido da minha mãe. Eu olhava o meu pai como ele protege e provê a minha mãe. Olha como eu comecei a despertar meu olhar lá com 7 anos. Então, o que que eu comecei a buscar? Eu não busquei um pai, eu comecei a buscar um marido. Todo o tempo buscando um marido. Eu comecei a fazer uma retrospectiva. Eu saí de casa com 18 anos buscando um marido. O que que eu buscava nesse marido? Porque eu tive uma infância saudável. Os meus filhos já comeram menos do que eu. O meu pai foi um pai protetor e provedor. Só que eu não estava buscando pai, eu estava buscando marido. Hoje, o que que eu consigo entender? Que quem provê na minha mente não é meu pai, que eu trouxe Deus para o lugar de pai. Eu sei que Deus provê, mas no meu cognitivo, no meu íntimo, quem provê, lá dentro da minha verdade, Eliana, lá dentro da minha alma, que muitas vezes tem um engano que eu quero trazer aqui, quem provê não é o pai, quem provê é o marido. Porque todo momento eu tô, meu Deus, se eu tivesse um marido, eu não, eu tinha casa e carro. Casa, carro e comida, que é o básico que um pai dá para um filho, que é o básico, tanto que na palavra tá quando que o marido pode casar com a mulher, quando ele está pronto, quando ele conseguir suprir isso dentro dele. Não importa se é uma casinha ou uma casona, é ele que supre isso. A mulher vem com outras, vem administrando, né, Marli, tudo isso. A mulher vem multiplicando tudo isso, a mulher sabe, edifica o lar. É aí vem a mulher na multiplicação. E aí que o Senhor trouxe para mim que talvez aqui no contexto ele não me entregou o meu marido ainda, porque existia o quê? Na minha espera, eu comecei a achar que eu vou ficar com 5, que eu vou ser condenada a ficar sozinha, porque é melhor ser dois que ser um. Na minha espera, eu comecei o quê? Ficar insatisfeita. Na minha espera do meu marido, saiu o bezerro de ouro. E era isso que o Senhor queria. Queria que eu confessasse, não que eu confessasse só para ele, mas que viesse essa revelação. Então, no fundo, se ele já tivesse entregue o meu marido, eu ia colocar esse marido no lugar de protetor e provedor. Meu marido não é protetor e provedor, apesar de ser uma provisão. O marido provê a família, como a mulher cuida da família. São características, são papéis. Mas quem é o meu salvador é Jesus. Como em Boaz, Boaz resgatou Ruth. Quem é o meu resgatador que me deu comida? É meu Jesus. Quem é o meu protetor e meu provedor? É meu Deus. Mas isso estava no meu cognitivo, eu não mentia. Mas estava alguma coisa dentro de mim. E Deus, na palavra dele, fala sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Dentro do meu cognitivo estava sim, sim. Sim, sim, Deus é meu protetor, meu provedor, mas dentro de mim, a minha ferida, ele lá dentro, dizia que meu protetor, meu provedor é meu marido. Porque essa foi a verdade. Eu vi meu pai provendo e protegendo a mulher dele, a esposa dele. Eu comecei a idolatrar esse papel de esposa. Aqui que começou a confusão com a minha mãe. Inconsciente esse movimento. Eu comecei a idolatrar. E aí o Senhor ontem me trouxe, que eu quero trazer com vocês aqui, Salmo 51, gente. Salmo 51, ele diz assim:
Eu fico até emocionado, que mexe muito comigo. Salmo 51 conta Davi contando do pecado dele, do arrependimento dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas lá no 6, Davi fala assim: Senhor, sei que tu desejas o verdadeiro no íntimo e no coração me ensina a sabedoria. Isso aqui na versão NVI. Na versão, a mensagem que eu fui buscar aqui antes de entrar com a gente, o que deseja, o que o Senhor deseja é a verdade de dentro para fora. Entra em mim, então, e concede uma vida nova e verdadeira. Dentro de mim existe uma incongruência. Trazendo para a terapia, que eu gosto da terapia, porque é um caminho que faz a gente pensar. O desejo real, ele só é materializado quando não existe nenhum conflito. Por que que a gente às vezes não realiza um desejo? Por quê? Porque existe conflito, merecimento, valor, aí tem tantas outras coisas. Mas trazendo aqui para o meu contexto, e é o que eu quero transbordar aqui, que eu quero fazer vocês pensarem, o desejo real de ser esposa não foi materializado por quê? Porque tinha um engano no meio. Um engano, que era o bezerro de ouro, era idolatrar esse marido como protetor e provedor. E automaticamente, todos os homens que eu conheci, não trazendo com muito cuidado aqui, são homens protetores e provedores, porque eu busco isso. Só que são homens que também buscam se satisfazer sexualmente comigo. E eu trouxe na nossa comunidade de fêmeas que a satisfação, sexo faz parte da sexualidade. E sexualidade é se satisfazer em Deus, está completo em Deus como peixe no mar. E o sexo vem como complemento. Então, o homem não vem me buscar para se complementar sexualmente, porque ele está incompleto em Deus. Então, esse homem, quando ele olhar para mim, osso do meu osso, carne da minha carne, vai ser um homem completo, satisfeito em Deus. E vai me ter como mulher auxiliadora, correspondente, para celebrar o sexo. E eu vou ter esse homem não para me proteger, me prover. E sim, porque é melhor ser dois, porque ser um, você é ajudadora dele, multiplicar, administrar, que é o que eu fui chamada para auxiliar. Entende? A verdadeira tinha um engano aqui dentro de mim. E certamente eu só atraía esses homens que me buscavam por sexo porque eu buscava um provedor. O lobo, toda Chapeuzinho Vermelho tem um lobo mau, todo lobo mau tem um Chapeuzinho Vermelho. Então, quando eu buscava um homem protetor, vinha um homem que vinha buscando uma mulher para satisfazer a carne dele. E a satisfação não está na carne, está em Deus. A provisão não está no homem, está em Deus. E aí que eu trago o Salmo 6, quando Davi fala, o Senhor quer saber o que é verdade, aí me leva para a passagem de Jacó, lá em Gênesis, deixa eu ver onde que tá, Gênesis 32, 27 e 28. Quando o anjo Jacó era enganador, ele enganava lá o irmão, saiu fugido, quando Esaú descobriu, acho que você já conhece essa passagem, eu já trouxe aqui no nosso devocional, e quando o anjo chega com ele à noite, querendo a bênção dele, o anjo pergunta para ele no 27. Gente, o anjo, você acha que o anjo não sabia qual era o nome de Jacó? E a gente chama pelo nome. Qual é o seu nome? O anjo perguntou. Ele respondeu Jacó, lá no Gênesis 27, 28. Jacó. Aí o anjo respondeu: Seu nome não é mais Jacó, mas sim Israel, aquele que lutou com Deus e com os homens o venceu. Israel é aquele que Deus prevalece. Mas por que que o anjo queria que assumisse aqui? Assumisse qual era a verdadeira identidade dele. O anjo tinha tudo para perguntar para ele, tinha tudo para ele falar: sou Esaú. Mentisse. Lembra que eu disse que a congruência do cognitivo lá dentro da gente? Dentro de mim, dentro da minha razão, voltando para mim de novo, dentro do meu cognitivo, eu sei que Deus é meu protetor e meu provedor. Como pai, gente, eu tenho várias experiências de cuidado. Eu sou uma filha muito cuidada. Eu sou menina dos olhos dele. Eu nunca tive dúvida. Mesmo dentro desse processo do divórcio, como eu me senti cuidada. Eu sempre fui cuidada na infância. Eu não fui uma criança negligenciada. Só que meu problema não era com o pai. Meu problema era com o marido. Eu sempre quis ser marido. Fiz escolhas erradas, né? Eu saí de casa com 18 anos, casei com o pai dos meus filhos, glória a Deus pelo pai dos meus filhos, mas eu não fui esposa. O Senhor me revelou que nem aquele, igual a samaritana, era meu marido, mas porque eu fui me envolvendo no engano. Quando Jacó disse: Meu nome é Jacó, ele assumiu engano. E aí é uma idolatria. Idolatria é adorar outros deuses. E a gente pensa que idolatria é só a igreja católica, com todo, né, não entrando no contexto, adorar a imagens. Muitas vezes a gente está adorando filhos, maridos, situações. E o que que eu busco com o marido? Aqui o bezerro de ouro tem uma intenção. Nós temos uma intenção. E o que o Senhor quer de nós é a verdadeira intenção, é um coração puro. Depois vocês meditam em Salmo 51. O Senhor quer um coração puro.
Um coração sem engano. E o que que é engano? Porque Jacó era engano. Ele é enganador. O que que o Senhor quer de nós? Que nós prestamos culto somente a Ele. Quando eu quero marido, protetor e provedor, o que que significa proteção e provisão? Confiança. Eu posso pôr a minha confiança em homens, como está lá em Salmos 20. 20, Salmos 20? Deixa eu ver se é Salmos 20. Salmos 20? Ou é Salmos. Deixa eu ver onde que está aqui. Salmos 27. 27. Salmos 27 está assim. Que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Olha aqui aonde está o ponto que eu quero trazer para nós. No fundo, o bezerro de ouro é uma adoração. Todos nós precisamos de adorar alguma coisa, reverenciar. O que era esse bezerro de ouro para mim? Era o marido, porque me trazia proteção e provisão. O que que a proteção e provisão me traz? Confiança, segurança, confiança. E na minha cabeça, de 7 anos de idade, vendo onde desenvolveu, né? Começou a desenvolver, eu comecei a entender que quem tinha confiança e segurança era minha mãe que tinha marido. Não era nem eu que tinha pai. Eu comecei a olhar aquilo como grande demais. Grande demais. Meu problema nunca foi. Eu entendi que meu problema não é pai, tanto que eu consegui substituir o meu pai biológico por Deus tranquilo. Eu tenho um Deus se perguntar assim dentro de mim, é uma verdade. Deus é meu pai. Só que meu pai cuida, meu pai não deixa faltar nada, igual eu faço com os meus filhos, cuido. Mas para mim, quem provia e protegia, tanto que eu falo, quem dá casa, tanto que eu confesso, um dos motivos que eu me divorciei do pai dos meus filhos foi quando ele permitiu que eu perdesse o apartamento. Porque eu comecei a julgar. Olha só como tu tá ligado. Claro que Deus, meu pai, não me deixou faltar nada, porque mesmo que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Nós perdemos o apartamento em leilão, mas o Senhor foi lá como meu pai e trouxe outro lugar para mim. Mas no fundo, a minha confiança, eu sei que meu Deus vai fazer. Eu não tenho dúvida, ele é meu pai. Meus filhos não têm dúvida que eles vão comer hoje. Eu não tenho dúvida, mas eu tô falando da proteção e provisão, da confiança. Eu associei isso ao marido. Não que o marido não faça, não que a mulher não faça sexo, mas não é sobre fazer sexo nem sobre a provisão. É sobre confiar, é sobre estar satisfeito. E é aqui que eu queria deixar essa mensagem para nós hoje, que o bezerro de ouro, ele compromete a nossa fé. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa confiança quando eu trouxe Salmos 27, 20, versículo 7? No fundo, essa demora que eu tanto falo, Senhor, tá demorando, e eu associo. Se eu tivesse marido, eu não estaria passando por isso, porque agora eu sei ser esposa. Agora eu vou saber administrar. Agora foi igual o post que eu fiz ontem, eu vou coroar esse marido, porque a mulher que coroa o marido, ela que dá reverência para ele, ela o honra, ela o respeita. O Senhor pede para que nós respeitamos o nosso marido. E claro que o marido também tem a parte dele, tá? Tanto que entra na história de Abigail. Se essa mulher tá reta diante de Deus, tá fazendo o papel dela como eu sempre trago, Marli, e esse homem tem um coração duro, o Senhor sabe honrar quem honra. Ele soube honrar o papel de Abigail, tanto que Nabal morreu ali no contexto, porque tinha um coração muito ruim, não se rendeu ao Senhor, não fazia o que tinha que ser feito, mas ela fazia o que tinha que ser feito, mesmo diante de circunstâncias muito difíceis. E ali ele morreu e ela casou com Davi e foi ser rainha. Naquela época, Davi não tinha compromisso nenhum com ela, podia virar concubina, não, ela virou rainha, olha, trouxe uma posição de rainha, ela saiu do estado de vergonha naquela época de uma mulher sozinha, viúva, sei lá, abandonada. Se hoje eu enfrento muitos pontos em relação a isso, imagina antigamente aquela mulher. Mas Deus soube honrar o papel dela. Então, no casamento, a gente faz bem feito o nosso papel, independente de. Porque eu dou para meu marido dá para mim. Mas se eu dou e ele não dá, Deus vai saber honrar. Deus sabe honrar. Não precisamos nos preocupar com isso. Mas trazendo aqui para o contexto da espera. Toda a espera é porque é para revelar o bezerro de ouro. Porque é uma camada, ó. Demorou, fiquei impaciente. Demorou, acabou a empolgação. Demorou mais um pouquinho, fiquei insatisfeita. Essa insatisfação demorou mais, comecei a murmurar.
Cadê aquele Moisés que me tirou de lá? Eu aqui, cadê? Antes eu tivesse casado com um homem mundano mesmo, pelo menos eu não estaria passando por isso, sei lá. Mas atrás dessa murmuração tinha algo, uma adoração. Talvez, Michele, o que você quer está demorando, porque ainda tem alguma adoração que não é somente ao Senhor. Tem algum bezerro de ouro aqui. Talvez o que você quer, Marli, também tenha algum bezerro de ouro, alguma adoração que não é para ele, que não glorifica ele todo. Deus, ele quer a única. E aqui, gente, eu achei, às vezes por ignorância, porque o Senhor fala, por exemplo, por falta de conhecimento em todos os sentidos, com muita sabedoria, o Espírito dele nos dá sabedoria para isso, que eu achei que era só alguma coisa, né? Uma imagem, um santo, Não, eu estava adorando o meu bezerro de ouro, era o marido. E aonde a nossa maior dor também é nosso maior propósito. Aonde é a sua maior dor, Michele? Aonde? Tá ligado ao propósito. Aonde é a minha maior dor? Mas no fundo, o que que escondia esse marido? Falta de confiança. Eu associei confiança a marido. Isso virou uma verdade dentro de mim. Por isso que não tava acontecendo. Em nome de Jesus, agora vai acontecer. Por quê? Primeiro, porque eu já pedi perdão, já me arrependi como Davi. Me arrependi, Senhor, eu não sabia. Glória a Deus que o Senhor me revelou. Que nós fomos rápidas em se alinhar com o Senhor para ele nos revelar e tirar esse bezerro de ouro. Primeiro, eu já tinha o meu bezerro de ouro como meus filhos, que é o que a minha mãe fazia com a gente. Depois, glória a Deus, eu entendi. Eu também era bezerro de ouro dos meus filhos. Nós entendemos aqui. Nós celebramos em comunhão. Nós nos amamos porque é maravilhoso ser mãe, é maravilhoso ter filho. Deus foi muito generoso comigo. Mas o meu bezerro de ouro, no fundo, é ser esposa. Só que foi tanto engano e o diabo sabia disso que ele usou todos os tudo quanto nem o sexto foi o seu marido. Eu virei uma samaritana, para não falar outra coisa. Mas Jesus me encontrou em Samaria. Glória a Deus por isso. E eu queria ouvir um pouco vocês de por que está demorando. Deus, ele é perfeito. Ele já sabe quando ele nos fez. Em Jeremias 1,5 já tinha uma história para nós. Por que está demorando, Marli? Tem algo. Tem algo. Claro que nós, como casadas, né? Eu tenho duas casadas aqui, duas para casar, duas noivas e duas esposas. A Marli e a Michele casada, eu e a Eliana noivas, esperando o noivo. Para Deus é uma só carne. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha. Não é sobre um homem perfeito, mas é um homem segundo o coração de Deus. Só um homem segundo o coração de Deus não vai vir querer o sexo para satisfazer comigo, que é o que eu até agora atraí. É um homem, sim, a gente vai ter muito sexo para celebrar, sim, mas não como satisfação, porque ele é satisfeito em Deus. Mas por que que eu atraí esse tipo de homem? Para não colocar como vítima aqui. Porque no fundo, esse homem que busca uma mulher para satisfazer, ele pode ser um homem que protege, prover. É o que ele tinha para dar. É onde a gente se conectava, as frequências, as pessoas se frequenciam. Então eu frequenciava esse homem porque eu também achava que eu só tinha sexo para dar. Porque talvez ali, quando eu ouvia meus pais tendo intimidade, eu falava, é o que ela dá para ele. Então é isso que eu vou aprender a dar, né, Eliana? É isso que eu vou aprender a dar para ter. Ela dá isso para ele. Porque a criança, ela é literal. Caiu chuva de canivete. Gente, para mim foi uma descoberta, foi as escamas dos olhos. Por isso que eu quero trazer aqui, só tem um que é o que eu trouxe esses dias atrás. Não resiste, não ignora, não deixa esfriar o Espírito Santo, porque é ele que é o único que nos revela. Só que ele confronta. E ontem, meio-dia, gente, eu falo para Eliana que eu tenho um tempinho de espera meio-dia. Às vezes, meio-dia eu tô respondendo WhatsApp, meio-dia eu tô me conectando com o céu, né, Marli? Tô lá na piscina, meio-dia eu tô conversando com alguém. E ontem foi o dia que o Senhor me pegou. Mas eu venho pedindo, Espírito Santo, me revela. Está demorando. O que é que está acontecendo? E eu achando que o problema era dinheiro. Porque ontem, dia 18, ontem, e eu não tinha honrado com o meu compromisso. E tá lá, Senhor, eu não honrei com o meu compromisso. A menina mimada. O que está acontecendo? Essa demora. Se eu tivesse um marido, eu tinha honrado meu aluguel, eu tinha honrado meu compromisso. Aí Deus me pegou de jeito. Sozinha aqui ontem. Quando minha filha chegou da escola, 1 hora da tarde, estava com os olhos desse tamanho de inchado. Ah, Pode falar, Odri, aí Dani. pergunta assim, por que que tá demorando? Eu vou falar porque eu vou tomar banho, eu vou sair para trabalhar
E a gente pergunta por que está demorando. É porque precisa desses processos, né? A gente tira, é tão profundo essas raízes de rejeição, de dependência emocional, que primeiro a gente vai dando um basta aqui conscientemente, mas às vezes existem raizinhas lá no nosso inconsciente. Quando eu fui saindo dessa criança que dependia do pai, que daí eu transferia para qualquer outro tipo de pessoa, né? Eu tive que passar pelo processo do meu pensamento, sabe? Primeiro eu falei, não quero, estou livre e tal, mas o meu pensamento, como você falou que ontem você chorou bastante, porque lá dentro, no meu pensamento, eu ainda dependia. Sim. Todas as vezes que eu precisava, eu falava assim, mas eu não vou pedir para ninguém. Mas o meu pensamento ainda ia lá e faltava essa raizinha do pensamento. O pensamento também precisava ser curado, sabe? Eu não posso pensar em ninguém, seja o meu irmão que tem muito dinheiro, seja minha irmã, seja lá quem for. Eu não posso pensar, ter essa dependência. Eu tinha uma dependência tão profunda, e quando eu fui vendo que a minha fé precisava de sair essa dependência, e isso acontece com todos nós, gente. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente fica assim, ai, deixa eu pedir emprestado para fulano. Eu não estou dizendo que Deus não usa estratégias, Deus usa, mas com sabedoria. Como que eu vou pedir um dinheiro ou um cartão, seja lá o que, emprestado, se eu não sei como que eu vou pagar? Então tá aí que às vezes a gente enrola, ou às vezes fica nessa criança dependente lá no inconsciente, no pensamento, fica doendo. Fica doendo e às vezes a gente precisa ser esmagada mesmo. Vai doer, mas encara a tua sombra, encara esse pensamento, encara que você não está tendo fé em Deus. Encara. Qual a dificuldade de você encarar? Deus gosta disso, de sinceridade, Como da gente Davi. encarar. E ontem eu fui dormir, eu gosto muito de algumas mensagens do Carl Jung, eu gosto muito da teoria dele, né? Porque ele fala muito de alma. E eu, escutando ali uma mensagem, ele falava assim, gente, é uma oração. Começa a visualizar aquilo que você quer amanhã. E eu estava pensando num kit de maquiagem, bem importada, daquelas maravilhosas, sabe? E eu fico olhando assim, eu falo assim, ah, não, mas eu não vou conseguir. Ele falou assim, começa a visualizar tudo, em detalhes, o que você quer. E eu fui visualizando ali e tal. Gente, eu dou assim... semana passada, acho que eu contei do shampoo, né? Eu tenho mais uma para contar, tá? Eu vou contar toda semana para vocês entenderem qual que é o poder dessa fé, dessa mente que Deus deu para nós. Deus deu para nós, é a gente que é o nosso maior vilão. Eu estava no shopping esperando uma próxima cliente e para dar o horário, não podia vir para casa. Aí eu passei na Chili Beans, né? Falei assim, moço, tem aquele óculos do Elton John, do John Lennon, né? Do John Lennon, aquele redondinho. Ele falou assim, tem sim. Ó, tá na promoção, 50% de desconto e tal. Me mostrou e olhou para mim assim, ah, você olha ele foi usado. Ele falou assim, você já olhou, não tem problema, pode olhar. Depois você compra. Primeiro, você já deu o primeiro passo, que é olhar. Parecia até que ele estava falando a minha língua, né? Eu falei assim, tá bom, eu vou dar uma voltinha ali, vou usar minha fé. Juro para vocês. Que na hora que eu sentei para tomar um suco, meu amigo falou assim, Eliana, você consegue atender uma cliente hoje 9 horas da noite? Quer dizer, depois da minha cliente que eu ia atender às 15, eu tinha essa das 9 horas. E ele já depositou o dinheiro. Eu falei, não tem como eu não comprar esse óculos. Eu acabei de falar para o rapaz, se aparecer uma coisinha para mim, eu volto para comprar. Gente do céu, eu jamais ia entender que ia aparecer uma maquiagem assim em cima da hora. Eu voltei e comprei o óculos e ainda sobrou. Os nossos pensamentos, o nosso medo é o nosso maior vilão. E vai ser assim, Helena, toda hora que você pensar numa coisa, você vai conseguir? Não. Mas eu vou indo aos poucos, entendendo que esse Deus, ele dá tudo para nós. E muitas vezes a gente está demorando meu marido, por quê? Graças a Deus está demorando, porque eu preciso me curar. Eu Precisa preciso tirar esse chegar para bezerro de esse ouro. homem curada. Eu preciso chegar para esse homem sem ser a criança que depende do papai, que depende de um homem, sabe? Eu preciso ser adulta, Eliana, que me ama, que se eu tiver com ele, vai ser recíproco, só isso. E ele também vai estar curado, porque eu não vou procurar um cara doente, não, na criança, gente. Não vou atrair esse homem, senão eu fico sozinha com meu Deus, meu Espírito Santo. Eu sou feliz sozinha. Mas eu quero sim um companheiro. E está demorando porque a Eliana entendeu que eu só tinha um ciclo de atrair homens com problemas, homens com vícios, homens tóxicos. A vida inteira eu atraí e agora eu não atraio mais. E agora eu enxergo, como diz a palavra. Jesus, antigamente eu não enxergava, mas agora eu enxergo. Então, quando eu estou conhecendo alguém, como eu estou conhecendo, né, Dri?
Ai, cuidado, não sei o quê. Se eu desabafo com alguma amiga minha, eu falei assim, eu não preciso ter cuidado. Eu não sou mais criança. Eu vou conhecer essa pessoa. Se ele for tóxico, eu enxergo. Não sou melhor que ninguém. Deus, ele faz isso. A gente cura a alma, o espírito, e Deus dá sabedoria para a gente. E a gente está aqui nessa mesa para ter sabedoria e honrar esse Deus todo-poderoso, todo maravilhoso. Sou grata a Deus por essa manhã, por essa palavra, e que Deus venha dar essa visão para nós, todos os dias um pouquinho. Amém? Deus ia falar amém. Amém. Aí o que a Eliana trouxe é fé, gente. A fé, ela acessa. A fé, pode quando a gente está com a porta lá, a porta digital, a fé, ela acessa. Ela acessa, é ter fé, convicção, nenhuma pequena dúvida. Ele é um Deus que supre, desde um óculos até uma casa. Ele supre tudo. Essa é a nossa real confiança. E é isso, na demora, agradeça, tudo dá graça. É difícil dar graça, quando tá tudo bem é fácil, né? Tá tudo bem, né, Helena? Tá tudo bem. Agora, quando tá demorando, ou a gente tá passando pelo deserto, seja qual for, lembrando que deserto não era falta de dinheiro. Só que eles tinham dinheiro, eles não podiam comprar nada. É total dependência. Então, às vezes Deus tira o dinheiro, não permite que o dinheiro venha, vamos usar melhor a palavra, ou o marido não vem, é justamente para Deus mostrar onde está o nosso coração. Aonde estava o meu coração? Gente, eu falo assim com muita humildade. Eu quero ouvir um pouquinho você, Michelle, um pouquinho você também, Marlene, antes da Eliana sair. Eu não estava mentindo cognitivamente. Eu Pode sempre me dar. falei aqui, eu sempre fui muito, eu não menti, verdade. Eu não estava mentindo quando eu falava que Deus é nosso protetor, nosso provedor, Ele é Jeová Jireh. Só que dentro de mim existia um engano. O problema não é a mentira, o problema é o engano. Dentro de mim existia um engano. Um engano. Olha aí, para Deus me de glória a Deus, como a Eliana falou, que nós não casamos antes, ia casar por mais uma vez para um homem protetor e provedor. E aí eu ia ser a prostituta, porque esse homem que vinha para me proteger e me prover, ia querer algo em troca, que era a satisfação, era o sexo. E eu sempre atraía alguém pelo sexo, como fosse a barganha. Deus não é Deus de barganha. Deus não é Deus de barganha. Como cliente, eu não quero cliente para trazer dinheiro para mim, o Senhor que me honra. Eu quero cliente que precisa do que eu carrego. Automaticamente existe a troca natural. Homem e mulher existe troca, cliente profissional tem a troca. E é esse dinheiro eu vou honrar os meus compromissos, mas ele que mandou através dessa cliente. Eu não preciso, nas minhas orações, Senhor, ele sabe tudo o que eu preciso. Inclusive pagar o aluguel, pagar as despesas dos meus filhos. Mas quem é a cliente que precisa do que eu carrego? Quem é que eu vou ser a torneira para o Senhor derramar a sua água? Aí o dinheiro, ele vem como troca, aí eu vou honrar. Porque até então, isso é a direção que ele me deu até hoje. Porque também se for para atender de graça, como uma honra, tá tudo certo. É a direção que ele dá. Eu sigo muito, Michele, o Senhor falou algo. Eu sigo muito, mas como? Guiado pelo Espírito. É só ele que nos revela tudo. É o Espírito dele, tá aqui em Provérbios 1. É o Espírito dele que nos revela. Foi o Espírito dele que me revelou ontem. Por que que tá demorando? Por que que eu tô com minhas despesas, não tô honrando as minhas despesas? Ou no avanço, sempre no final. O cuidado eu sei que eu tenho, eu não tenho dúvida de que vai acontecer. Mas por que que não tá leve? Por que que não tá abundante? Por que que tá demorando de acontecer de forma fluida? Porque ele tem honrado. Ele é honrado, ele tem cuidado. Mas por que que tá demorando da coisa acontecer? Faz sentido para você, Marli? Trouxe alguma... Sim, bom dia, meninas, tudo Bom bem? Tava com dia. saudade de vocês. Glória a Deus na nossa mesa. Eu tô atrasada já, vou pegar o trem daqui a pouco. Então, nossa, falou muito comigo essa palavra reveladora, uma palavra Revelador. realmente na oração, assim, que você vai orar, Adriana, interceder aí pra gente ser curado, realmente. Aqui tá escrito que os israelitas, eles se recusaram à liderança de Moisés, né? Recusaram. E ali, por conta das suas crenças, dos seus medos, resolveram agir por conta própria, né? Deus estava Então, demorando, né? estava demorando. Então, assim, a gente tem que ter uma fé responsável, né? Ou você crê, porque o desejo de Deus é cuidar de nós, né? O desejo dele é cuidar, é proteger, é nos orientar. Esse é o caráter de Deus, né?
Mas nós, por causa dos nossos medos, né, como a Eliana falou, a nossa criança, né, que tem que ser curada, em nome de Jesus vai ser curada hoje, já está curada pela fé. Eu creio muito no poder da palavra liberada, sabe? Quando a palavra vem, ela tem um destino, ela tem Eu uma também. direção, né? Uhum. Ainda mais você passou a experiência ontem, então, assim, já está carregado de experiência, né, Dri? E esse é fresquinho, bem ontem. O Senhor, toda É, vez que eu quero trazer alta, ele me traz um pouquinho antes. aí você vai orar pela gente. E assim, a gente tá caminhando, né, para essa mentalidade, né? De ser livre, de confiar realmente, né? Não desejar que os medos nos dominem, né? Ah, por que que eu ainda não prosperei, né? Por que que eu ainda, por que que as minhas finanças eu ainda estou vivendo uma escassez, né? Porque oportunidades sempre tem na minha frente, mas por que que eu não consigo avançar, prosseguir? E medos que estão me prendendo ainda. Ai, será que vai dar certo? Ai, será que não sei o que lá? Ai, não acontece só comigo, só com o outro. Então, assim, são Ou pensamentos. adorar o falso Deus. É, não confiar, né? Porque você não confiar, você tem realmente uma idolatria dentro de você, né? Porque. Então, a Eliana falou que o pensamento precisa ser curado, né? Pensamento. E a gente visualizar já o que a gente quer. É uma luta, é uma batalha, né? E eu tô pedindo confirmação para o Senhor, para os meus passos, sabe? Porque a gente não tem que ficar dando cabeçada mais, sabe? A gente quer o direcionamento de Deus. Não é isso, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim, então eu vou entrar de cabeça, sabe? Tô orando por confirmações, eu tô orando para mim não cair nesse engano novamente, né? Tô falando dos negócios, né, agora, dos negócios. Então, O que o engano, Senhor. gente, só fazendo uma pausa, o engano tem muito a ver com o que está dentro de nós. Eu também É, atraí um marido por engano, mas por quê? Porque no fundo tinha uma idolatria. Então, o que que é esse engano? Deus me livre desse engano, mas cura essa raiz, me mostra qual é essa raiz que atrai esse engano. é. Então, interessante aqui, ó, eles não estavam dispostos a esperar em Deus, olha Hum. isso. E aí, recusaram a esperar em Deus. Eles recusaram. E isso daí é frequentemente uma causa de pecado. Então, a gente tem que orar mesmo lá o Salmo 51 e Deus sondar o É, coração, limpar, porque a um gente coração quer. puro. O Senhor um dia já abriu nossos olhos, né? Não tem outro caminho. Ou você segue e se submete ao Senhor, saber que você é de Deus, que você é amado, escolhido, e que Ele tem o melhor, e realmente tirar essa mentalidade do Egito, né? Essas dores, o medo, a falta, né? Se entregar mesmo, né? Engraçado, olha a crença limitante, né? Estava enraizado, intrínseco nos israelitas, que tanto que eles fizeram o quê? Um touro. O touro era a figura lá dos deuses do Egito. Olha só. E aí, ele não chamaram de touro porque, tipo assim, para não. Sabe assim, a mentirinha O inconsciente? Ah, engano. não, não é o touro, é o bezerro. É o Justificando, a bezerro. gente justifica. É, Coloca para nós, justificando. Não é justificando. touro, é bezerro. É um bezerro. Tipo assim, vamos amenizar aqui. Não é idolatria, não. Não é a gente tá É meu copiando, não. direito ser esposa. Fazendo para mim. Meu, que palavra maravilhosa! Que A gente palavra. vive na justificativa das coisas, né? Que palavra, Adri. Adri, eu queria que você orasse, depois você desse a oportunidade para Michelle, que eu vou ter que ir embora agora. Tá. Eu Não, vou. hoje eu só sou um 20. Pode orar mesmo, Mas Dri. tocou no seu coração? Eu vou orar, eu vou ler rapidamente aqui Salmos 51 e já vou entrar na oração, até porque é 9 horas.
Mas de verdade, essa sala hoje, essa mesa, na verdade, ela está sendo um testemunho. E o testemunho, gente, ele tem um poder porque ele edifica a nossa fé. Então, mais que trazer uma palavra de entendimento aqui, eu estou trazendo junto com o testemunho. Então, essa demora que você está tendo, Michele, daquilo que você quer, essa demora, Marli, essa demora, Eliana, essa demora, Adriana, cada uma aqui, cada uma sabe. Ela, no fundo, as orações que é o que eu vou ler, Salmo 51, é o cuidado de Deus, porque tem um bezerro de ouro. Tem uma intenção velada Só aqui. queria te falar que essa palavra foi tão forte que tenho certeza que hoje nós quatro vai ficar remoendo ela hoje o dia inteiro. Foi uma palavra muito poderosa mesmo, Dri. Deus te usou assim grandemente. E junto com o testemunho, Michele, é porque realmente, sabe, é isso. O testemunho ele edifica. O testemunho é para glorificar ele e quebrar, mata eu. Olha como eu era pequena e trazendo aqui. Eu não estava mentindo quando eu falava cognitivamente, mas existia um engano dentro. O Jacó falava dentro. É o enganador. Glória a Deus. E essa semana foi uma semana de luta para mim. Dores no corpo horríveis. Por quê? Tinha algo para o Senhor entregar. Nunca esqueçam disso. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor. Em algumas versões traz graça. A graça dele, gente. A graça dele. O que a gente precisa é caminhar em palavra, em oração, porque está escrito aqui, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Transgressões são pecados. Apaga de mim as memórias. Eu comecei a orar ontem, Senhor, apaga de mim essas memórias do meu pai, provém da minha mãe, era a história deles, apaga de mim essas memórias, Pai, estão lá na minha célula, no meu inconsciente. Lá em. Lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Autorresponsabilidade sem justificativa de que era bezerro ou touro. Lava de mim todo o pecado, me purifica, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, só contra ele, não foi nem contra mim, foi contra ele que eu pequei e fiz o que tu reprovas. Eu fui morar com um homem, eu casei sem a permissão dele, só fiz coisas que reprovasse ele. O divórcio é só consequência, gente. Glória a Deus, Senhor, pela revelação. Glória a Deus pela autorresponsabilidade que hoje eu posso aprender isso, gente. Ler a palavra de Deus, não é ler como se fosse, é você degustar, é meditar na palavra de noite, como está em Salmos 1, de modo que sua justa e tua presença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe. Aqui está falando de Davi porque talvez em algumas teologias dizem que ele era bastardo, tá? Mas aqui não, porque ele não sentou na mesa lá, enfim. Mas aqui trazendo para nós, sei que desejas a verdade no meu íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O Senhor quer a nossa verdade do íntimo, porque às vezes a gente mente para nós mesmos, é tanto engano que estava lá, falou, eu sei que meu Deus é meu provedor, mas é lá dentro do meu íntimo. Quem provê era marido. Purifica-me como um ísopo. Ísopo, e purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me, o mais branco de toda a neve serei. Fazei-me ouvir de modo júbilo e alegria, e os ossos que esmagasse exaltarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Iniquidades são pecados. Cria em mim, em pecados muitas vezes da família, hereditária, gente. Iniquidade tem a ver com pecado de heredição malditária maldição hereditária, que o Senhor nos livre disso. Mas para isso a gente precisa se arrepender como Davi, ele se arrependeu, porque ele fala: cria em mim um coração puro, tira todo engano, cria em mim, aqui, por isso que a humildade antecede a honra, por isso que o orgulho antecede a queda. Aqui, ó, tira de mim um coração, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, reto. Né? Um dia eu quero, um dia eu não quero, um dia eu tô feliz, um dia eu tô triste, um dia eu acredito, um dia eu não acredito. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Gente, por mais que a gente tenha a terapia que leva para o caminho, só tem um que revela. É o Espírito Santo de Deus. É só ele que revela. Claro que ele usa pessoas, até a jumenta, se ele quiser. Mas é o Espírito Santo dele, que não tire a presença dele. Tanto que Davi falou: quer levar meu trono, quer levar minha coroa, quer levar tudo, mas só não me tire a presença, porque é a presença que revela. É a presença. Hoje de manhã o Senhor me mostra o Espírito Santo, aonde está tal versículo, ele me mostrou. Se ele lembra um versículo, ele lembra tudo que a gente precisa. Ele revela os caminhos que a gente precisa ir.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E algumas versões, esse espírito pronto a obedecer significa um espírito voluntário, que nós temos um espírito voluntário a obedecer. E Isaías 1,19 fala, se eu estiver disposto a obedecer, se tiver, comerás o melhor dessa terra. E nós teremos, só que a gente só quer comer o melhor dessa terra. A gente não está disposto a obedecer. Então, que nós tenhamos um espírito disposto a obedecer, Michele, que você tem um espírito hoje disposto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem contra ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos teus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os trairia. Os sacrifícios que agradam a Deus são de espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Olha o que toca o coração de Deus. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue nos muros de Jerusalém, então agradarás o seu sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pai amado, Pai bendito, obrigado por essa mesa, Senhor. Mais do que uma mesa, Pai, mais do que uma mesa. É uma mesa onde o Senhor se estabelece, onde os nossos corações estão conectados, corações quebrantados, Pai, dispostos a te ouvir e receber todas as suas direções, o teu Espírito, Pai, que nos revela a verdade. Pai, eu oro aqui sobre a vida da Michele, sobre a vida da Eliana, sobre a vida da Marli, sobre a minha vida, Pai, sobre todas as mulheres que vão ouvir com o coração quebrantado, aqueles que querem estar pertinho do Senhor, Pai, se tiver algum bezerro de ouro, Pai, que o Senhor possa revelar, Pai, se tiver algum engano, Pai, dentro de nós, que o Senhor possa revelar, se tiver alguma intenção desalinhada com o Senhor, porque o Senhor é o único que nós adoramos, que nós reverenciamos, porque nós confiamos no Senhor, não confiamos em carro nem cavalo. Tudo que nós precisamos, Pai, todas as nossas necessidades já foram supridas, não vão ser supridas. Nós já somos abençoados, Pai. Nós precisamos nos posicionar essa palavra de filhas, Pai. Filhas com convicção, sem nenhuma pequena dúvida, Pai. Com convicção, com muita convicção. Pai, que tudo que o Senhor tem para nós, como o Senhor já trouxe em Jeremias 1:5, o Senhor já desenhou o nosso futuro. O Senhor sabe o que conceder para nós, Pai. E mesmo que a gente tenha algum ganho indireto, que nós nos sentimos abandonadas, rejeitadas, em Salmos 27:10 fala que o Senhor é aquele que não nos abandona, é aquele que supre todas as necessidades como já está suprida. É o Senhor, Pai, que nos dá confiança, é o Senhor que provê, é o Senhor de milagres, Pai. O Senhor é um Deus, é o nosso Deus, é o Senhor de nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é o nosso Paizinho, um Abba Pai, aquele que protege, que provê, Pai, mas aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que instrui, aquele que corrige, Pai. Obrigado pelo teu grande amor, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, Pai, no dia de hoje. Pai, tudo aquilo que a Michele está esperando, Pai, que o Senhor possa conceder para ela, mas um coração puro, um coração limpo, que ela esteja disposta a te ouvir, que o seu Espírito chegue na vida dela agora e revele aquele cantinho que está escondido, Pai. Que o Senhor chegue na vida da Marli agora, Pai, e traga as respostas que ela precisa, como o Senhor trouxe a resposta para mim, e mostra para ela, Pai, com autorresponsabilidade. Senhor, toca no coração do marido da Marli, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira toda a cegueira espiritual, todo engano, Pai, que ele possa se satisfazer somente no Senhor, Pai, e que a Marli seja uma mulher que edifica, que glorifica ao Senhor, Pai, no papel de esposa, assim como a Michele, Pai, que ela é a coroa do marido dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, que os olhos dela estejam voltados para o Senhor, e eu coloco aqui a vida da Eliana também, Pai, os desejos do coração dela, de ser esposa como eu, Senhor, e que ela possa sim ser essa mulher auxiliadora desse marido, correspondente, Pai, e que o Senhor possa unir por propósito, não por necessidades, Pai, que seja uma união de propósito como comigo, Pai, esse novo marido, Senhor, porque na tua palavra fala que é melhor ser dois do que ser um, mas o Senhor tem compromisso com propósito, Senhor, não com as necessidades da carne, Senhor, que nós possamos estar com este olhar, que todo engano cai sobre terra, toda raiz de amargura, Pai, que o Senhor não deixe brotar, que tua graça venha sobre nós, Pai, que toda raiz de iniquidade, Pai, que nós possamos ter o encontro com o Espírito Santo que nos constranja daquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser lavado, Pai, como a neve. Obrigada pelo dia de hoje, eu concordo, entro em concordância no mundo espiritual
com a Michelle, que a partir de hoje, esse alimento nos transformará, porque o alimento nos transforma. Essa palavra vem como alimento. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, como começamos aqui. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Me Amém, empolguei aqui, me amém, desculpa. amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus pelo dia de hoje. Amém. Se está Amém. demorando, agradeça, dá glória em tudo. E peça para o Senhor revelar onde que está o bezerro de ouro, o que tem por trás do bezerro de ouro. Falta de confiança, no meu caso. Medo, né? Às vezes, medo, no meu caso. Isso. Medo, falta de confiança. Tem nome, gente. Tem nome. Tem Pecado nome. tem nome. Tem nome. Acha o nome. O que que tem por trás? Ele quer entregar. Ele quer entregar para você, Michelle. Ele quer entregar. Mas o que tem por trás? Ele quer entregar, Marli. A demora, começa a agradecer, obrigado pela demora. Gente, se eu tivesse casado um tempinho, eu talvez estaria divorciando de novo. Ia falar que casamento é ruim e meus filhos só vendo isso. Se ele tivesse entregado seu dinheiro, Marli, talvez ia glorificar outros deuses, não o Deus. Talvez se ele tivesse entregado para você também algo, Mariana, ia ser outros deuses, não ele. A Marli só tá, tipo assim, ela tá ali. Gente, quando o dinheiro tá faltando, Deus só tá falando assim: você vai ser uma ótima contabilista ou financeira. Porque a gente começa a arrumar tantas estratégias. E como que eu vou falar da falta de dinheiro para as outras pessoas se eu nunca passei a falta do dinheiro? Então, Marli, Michele, Deus só ensina a gente. Só ensina quando está faltando. Quando estiver faltando, quando tiver aquela emoção do medo, da insegurança, da falta de fé, pergunta, Deus, o que que o Senhor está querendo me mostrar? Porque todas as minhas dores, elas servem hoje para abraçar o outro, né? Como a Adriana falou, o meu dinheiro, ele é só recompensa daquilo que eu quero fazer. Eu quero atender pessoas, eu quero cuidar das pessoas, não é o dinheiro em si. Então, quando a gente coloca o nosso propósito em Deus, daquilo que a gente veio para fazer, o dinheiro é automático. É automático. Aí a Marli fala, mas por que ainda não está sendo? Deus está te preparando. Deus só está te preparando para você ser uma ótima empresária. Acredite nisso. E começa a visualizar sim, isso não é misticismo, porque Deus ele deu nosso cérebro para isso. Não é fácil, Marli, mas ele tem neuroplasticidade. O nosso cérebro ele vai abrindo conforme você vai. Gente, dormir, orar a Deus, visualizar o que você quer, você não perde nada. Você não perde nada em visualizar. Você vai perder? Às vezes você está com uma insônia ali e você fica só preocupada. Você vai perder alguma coisa se você começar a visualizar e falar assim, Deus, eu quero isso, 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 isso. Eu visualizo a minha casa, eu visualizo o meu salário, eu visualizo o tanto que eu quero ganhar por mês. Você não vai perder nada. Se acontecer, bem, se não acontecer, você não está perdendo. Então, eu dou uma dica. Comece a visualizar o que você quer. Mesmo a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu não vou perder nada. Eu estou deitada na minha cama com insônia. Eu vou começar a visualizar o que eu quero detalhadamente. É uma dica que eu dou para vocês. Vocês precisam de ver como que vocês acordam no outro dia quando vocês fazem isso. Vocês precisam de ver. Abacuque já fala, né, sobre essa visualização, sobre escrever, Sim, queremos, né? Escrever, gente, eu tô falando porque aconteceu na minha vida. Eu falei assim, olha, eu quero ganhar tanto. Escrevi, eu quero ganhar tanto. Naquele mês que eu escrevi, eu ganhei aquele tanto Gente, eu não sei. Quer dizer, sei o poder, a fé. Porque Deus fala assim, usa as armas que eu te dei, a fé, o pensamento, tá? Eu vou sempre enfatizar isso, não tirando o que foi Deus que me deu. Eu não tô tirando, porque muitas vezes a gente fica assim, ó, Deus me dá, Deus me dá. Gente, quanto mais a gente chora, quanto mais a gente está doendo, pedindo para Deus, é porque a gente não está confiando nele, tá? Infelizmente. Quando a gente está chorando, meu Deus, eu vou fazer aqui uma campanha de não sei quantos dias. Faça a campanha para o teu espiritual. Mas acredite já que Deus te deu aquilo. Ele fala que ele concede todos os desejos do nosso coração. Ele fala isso, só que a gente tem medo. Eu passei 50 anos com medo. Eu li essa palavra e falei assim, ai, Deus, então concede, Deus concede, mas na hora que eu pedia, eu estava implorando para o meu pai. O nosso pai, a gente não precisa implorar. Todos os nossos jejuns, campanhas, eu acredito que é só para a gente agradecer e ter mais uma... tá, gente? Eu estou nessa fase, eu espero que um dia vocês também tenham, porque é uma leveza tão grande. E eu vou falar para vocês, eu não estou nessa abundância toda. Eu estou com a abundância no meu pensamento, mas Deus é o Deus provedor, Ele está provendo tudo. Ele é o provedor de tudo que você deseja. Todas as vezes que vocês forem dormir hoje, em nome de Jesus,
visualiza, mentaliza, acreditando que Deus, ele é o Pai bondoso e ele dará tudo aquilo que o seu coração deseja. Amém? Amém. Deus fique conosco. Amém. Em nome de Jesus, para a gente encerrar aqui, vou parar de gravar. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana abençoada, um dia na presença dele, totalmente conduzida pelo Espírito Santo, e que nós possamos vir aqui dar testemunho para glorificar o nome dele e trazer mais pessoas para ele, em nome de Jesus, tá bom? Vou parar de gravar aqui e a gente vai falando, tá? Um beijo, Marli, Michelle, Eliana, ó, dia lindo, abençoado na presença do Espírito. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.